Bom dia! Eu estou aqui para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você Salmo 33:20. Diz assim: Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. E no Salmo 1 diz assim, o Salmo de número 1, a verdadeira felicidade, né? Diz ali: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Estas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O que diz a palavra aqui, né? Que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Isso é algo muito sério, né? E no Salmo 33:20 diz que a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então nós precisamos nos voltar sempre para Deus. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, Ele é o que cuida de nós, Ele é o que nos direciona, Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele sempre tem o melhor para nós. Ele sabe o que nós precisamos e Ele quer nos direcionar sempre para o melhor. Você tem esperança? É uma pergunta para nós, né? Quando acorda todas as manhãs, você levanta da sua cama, motivado por um propósito que arde no seu coração ou está apenas sobrevivendo diariamente, correndo de modo desenfreado, preso a uma vida vazia de esperança? Se você está assim, então o momento é de você se voltar para Deus. O momento é de você buscar no Senhor. A nossa esperança vem dele, a nossa força vem dele. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu estiver enraizada no Senhor, como fala aqui das árvores, as árvores aqui representam nós. Ele usou um exemplo aqui, o salmista, né? Que as pessoas que meditam na lei dia e noite, que cuidam daquilo que é de Deus, não zombam das coisas que são sagradas, das pessoas que têm temor de Deus, amor de Deus, a palavra diz que, elas crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, suas folhas não murcham. Assim também tudo que elas fazem dá certo. Por quê? Por que o salmista nos assemelha aqui com árvores que estão plantadas perto a um riacho, a um ribeiro, um rio, dependendo da tradução? Porque se nós estivermos enraizados no Senhor, na palavra, pode vir o tempo de seca, de escassez, dificuldade. As nossas raízes sempre serão nutridas, elas sempre receberão água. Você já viu em tempo de seca, as árvores que estão plantadas perto de rios, elas secarem? Elas não secam, porque ali elas são nutridas, e assim nós somos nutridos pela palavra de Deus quando nós estamos enraizados aqui. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus, as nossas raízes, o nosso coração, a nossa vida recebe essa nutrição. Nós conseguimos ter paz, ter esperança em tempos de guerra, em tempos de provação, em tempos de luta, de batalhas que se levantam para tentar nos derrubar. Quando os soldados iam para a guerra, para eles era algo incerto, a não ser para o povo de Deus, que o povo de Deus consultava a Deus, os reis consultavam a Deus. Davi perguntava: Senhor, se nós formos lutar, a batalha é nossa, o Senhor vai nos dar os inimigos nas nossas mãos? Daí Deus dizia: pode ir, Davi, que eu sou contigo, eu sou com o povo de Israel. E eles venciam a batalha. Mas para aqueles
que não tinham Deus como o seu Deus, as coisas eram incertas. Eles tinham medo, no fundo, de sair lutar contra Israel. Eles tinham o desejo de combater Israel, mas só que o Deus de Israel era muito maior do que eles podiam imaginar. Deus venceu várias batalhas. Teve situações que Deus fez eles ouvirem um som como se fossem milhares de passos de soldados indo até eles. Eles ficaram com tanto medo e saíram correndo e não era ninguém. Para você ver como Deus faz, para você ver como Deus trabalha. Quando a nossa esperança está nele, quando nós buscamos nele, as nossas raízes, elas são nutridas através da palavra e nós temos fé. A fé é o que nos nutre. A fé é o que nos dá esperança, a fé é o que nos mantém de pé, porque nós sabemos que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É assim que Deus trabalha. É desta forma que Deus age. Então nós precisamos buscar a Deus, nos voltar para Ele, ter as nossas raízes nutridas, nos alimentar da palavra, como diz aqui. Estas pessoas, tudo que elas fizerem, vai dar certo. Quando elas estiverem ligadas, conectadas com Deus, o nosso Wi-Fi estiver conectado com o dele, tudo vai dar certo. Nós vamos ser direcionados para o caminho certo. Quando você vai sair para um lugar que você não conhece, você liga, né, um aplicativo, pede a localização para a pessoa e vai. O nosso aplicativo tem que estar conectado com ele. É dizer, Senhor, qual é a minha direção? Onde é que eu vou? Para que localização? Foi assim que o Abraão fez. Deus disse, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. Ele foi. Quando nós seguimos a direção de Deus, tudo dá certo. Mas quando nós tentamos fazer as coisas por nós mesmos, pela nossa vontade, pelo nosso querer, a gente quebra a cara. Nós nos frustramos e depois ainda queremos culpar a Deus, né? Da escolha errada, das coisas incertas que acontecem conosco, mas a culpa não é dele, a culpa é nossa. Porque felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o seu exemplo. Isso é muito sério. Então, por isso aqui em algumas traduções fala da roda dos escarnecedores. Pessoas que escarnecem a palavra, zombam dos cristãos, zombam da fé dos outros, zombam de Deus. Isso tem pessoas assim aos montes. Mas não siga o seu exemplo. Siga o que diz a palavra, os ensinamentos de Deus. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé, mais ninguém. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que se retirava para orar, tinha comunhão, tinha intimidade. Era aquele que ouvia as pessoas, que dava a palavra, que curava, que libertava, era aquele que mudava a situação, mudava vidas, mudava uma situação de morte, ele trazia para a vida. É isso que nós devemos fazer e crer. Jesus disse, tudo é possível que crer, e vocês irão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Mas nós precisamos crer. Tem pessoas que não creem, que elas têm poder e autoridade. Jesus disse, eis que eu vos dou poder e autoridade. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos. Jesus falou que era em nome dele. E pessoas não creem nisso. Vivem acometidas de miséria, de enfermidades, aceitando o problema. Nós não podemos aceitar. Vem, o problema vem. Como a palavra diz que assim como o sol nasce para o justo e para o injusto, também os cristãos terão problemas, sofrerão também enfermidades, passarão por problemas. Só que a diferença é que nós cremos que Ele é o Senhor que nos sara, que Jesus levou tudo sobre si. Eu não tenho que aceitar e nem me apegar a um diagnóstico. Eu tenho que olhar para o que diz a palavra. Olha, doutor,
Eu sei que o diagnóstico diz isso. Mas o meu Deus disse que eu já estou curado e eu estou curado. As palavras geram vida. Por que o salmista disse: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes e as saídas da vida. Então, o nosso coração deve estar cheio de fé, de amor, de gratidão, esperança, que tudo vai mudar, que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, eu não vivo mais aquelas coisas velhas, eu não creio mais como eu cria lá atrás. Eu creio hoje no que fala a palavra, que aqui diz que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Aqui diz que Jesus já me curou, eu já sou curada. Pelas suas pisaduras eu já sou curada. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu já estou curada. É o que diz a palavra. E é isso que nós devemos fazer. Declarar a palavra. Ter esperança nela, fé, crer que tudo vai se resolver. Que a situação, por mais difícil ou impossível aos olhos humanos, mas você vai olhar para aquela situação e vai dizer: não, para o meu Deus, tudo pode. Tudo é possível ao que crê. E o meu Deus é o Deus do impossível. Eu, até onde eu vou, para mim, na minha possibilidade humana, eu vou fazer. Mas o impossível é para Ele. Chega um momento da nossa vida em que nós só dizemos assim: Senhor, é contigo. Eu já não posso fazer mais nada. O que eu podia fazer, eu fiz, mas agora é só contigo, Senhor. O meu socorro vem de ti. A tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. E é nisso que eu creio. E eu sei que o Senhor já me livrou delas. Eu sei que o Senhor já resolveu esta situação, Pai, que se levantou contra mim. Eu sei que essa batalha o Senhor já venceu, porque tu és o Senhor dos exércitos. É assim que nós devemos nos posicionar diante de uma batalha. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa ajuda. Ele é a nossa proteção e mais ninguém. Não existe outro Deus além dele. Então, creia nisso. Tome a convicção completa disso, que ele é o teu Deus. Ele te guarda, ele te socorre, ele supre, ele é o Deus provedor. E por mais que o inferno tente se levantar para fazer você crer ao contrário, para roubar a tua esperança, para roubar a tua paz, para matar a tua fé, você precisa estar firme. As tuas raízes devem ser nutridas na palavra, por ele. Não se afaste dele. Quando a luta se levanta, aí é que você deve orar mais, buscar mais, jejuar, se consagrar, buscar a Deus, se nutrir ainda mais. Essa aqui é a nossa arma. Não se esqueça que em Efésios diz que a nossa arma, as armas da boa milícia, ela vem daqui, ela vem de lá. E outra, Efésios fala que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas nós precisamos estar sujeitos, sujeitai-vos, pois, a Deus. É a primeira parte do versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, se eu estiver debaixo da proteção, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, me sujeitando à sua autoridade, ao seu poder, nada. O diabo pode até tentar, mas ele vai bater em retirada. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao mal e ele fugirá de vós. O diabo vai fugir de você se você estiver sujeito à autoridade de Deus. E estando sujeito à autoridade de Deus, confessando a palavra, tendo fé, tendo esperança, tendo comunhão, paz no teu coração. Paz. Jesus disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então guarda esta palavra no teu coração. E não esqueça que o Senhor ele tem planos de esperança para uma vida, para você. Um futuro ele tem. Se você está sem esperança,
Se você, os teus sonhos, eu conheço pessoas que me dizem, eu não tenho sonho. Por quê? As suas raízes não estão nutridas. Quando você diz que não tem sonho, é porque você não conhece o Deus que você serve. Ele diz que os pensamentos dele são maiores e mais altos do que o nosso, que ele tem um futuro promissor para nós. Então Deus, ele quer sim que você esteja numa posição de vencedor, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus já venceu por você. Ele já lutou a batalha principal, ele já lutou. Ele te comprou, ele te resgatou, ele te remiu, nos amou primeiro. Por isso nós estamos aqui hoje. Então reflita nisso. Deus tem um futuro promissor para cada um de nós. Então mude o teu entendimento. Ele deve ser renovado todos os dias, como diz a palavra, transformado pela palavra. Então, não siga conselhos e nem exemplos de pessoas que estão sem esperança, sem paz, pessoas que já estão ali, né, só pedindo a morte. Então, igual a hiena do filmezinho, ó vida, ó céus, que conselho de paz, de amor e de esperança uma pessoa assim vai poder te dar? Você precisa dar o ânimo para ela e dizer, não, peraí, o meu Deus faz isso. Eu já passei por isso e o Senhor me livrou. Você tem que dar o ânimo para essa pessoa que está dessa forma, sem esperança, sem paz, sem alegria. Não se esqueça que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele é te ver na presença dele. É você ser grato, é você glorificar o seu nome. É você reconhecer Jesus como Senhor da tua vida. Deixar Jesus ser o teu dono. Deixar o Espírito Santo te conduzir. Isso alegra o coração de Deus. Isso nos dá o ânimo. Quando nós estamos passando por uma batalha, nós começar aqui, ó, confessar a palavra e dizer, Senhor, nenhum mal é maior do que o Senhor. Essa luta que se levantou, ela não vai terminar comigo, porque tu é maior. Isso é uma alegria no coração de Deus quando você fala isso. E o ânimo Deus te dá. Eu falo isso por experiência própria. O bom ânimo vem dele, a esperança vem dele, o amor vem dele. Então, reflita nesta palavra. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão sem paz, pessoas, Pai, que já não têm mais fé, que não conseguem crer, aonde as suas raízes não estão mais sendo nutridas pela palavra, mas que elas venham se achegar a Ti para que o Senhor se achegue a elas, que elas deem o primeiro passo, que elas tornem ao primeiro amor, que o Senhor possa, Pai, resgatar esta situação, aonde ela se encontra, tirar ela desta situação e trazer ela, Pai, para o Teu colo, para o Teu alento, porque é o Senhor que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Então, que o Senhor te abençoe grandiosamente. Esta é a minha oração. Deus te abençoe.